Oi pessoal, bem-vindos aqui no canal novamente. Nos comentários dos últimos vídeos, algumas pessoas pediram para falar mais sobre o tema transição planetária. Algumas pessoas têm dificuldade em acreditar que nós estamos passando por uma grande transição, né? Então eu fiz um apanhado de parte, da literatura que fala sobre o tema e hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essas mudanças que estão vindo para reformar a humanidade, que os tempos são chegados, que nós estamos numa fase existencial planetária bastante desafiadora, né? Desde muito tempo, de priscas eras, vamos dizer assim, sempre se ouviu falar numa grande transição, em um tempo que tudo se transformaria, que o planeta Terra passaria por uma enorme mudança para melhor, com previsões de catástrofe e tragédias foram previstas para que houvesse, a partir desses flagelos, as condições necessárias para a mudança. Mas daí muitos questionamentos foram surgindo. Como que se daria esse acontecimento? Quando? Como se poderia confirmar, saber que realmente está acontecendo isso? De onde viriam os espíritos que iriam auxiliar no progresso? Que preparações estariam ocorrendo para isso? Se Jesus teria profetizado sobre isso? A Bíblia registra que antes de Jesus, os profetas Isaías e Enoque e outros anunciavam já as tribulações que dariam lugar para um mundo novo. Também o calendário maia prevê acontecimentos grandes em todo o planeta, não relativos ao fim do mundo, como muitos pensam, mas mudanças substanciais, E Jesus, que como a gente sabe é governador espiritual do planeta Terra, fez realmente profecias que só agora, com a interpretação do Espiritismo, depois da codificação, estão sendo desvendadas com mais clareza. E daí os evangelistas Mateus no capítulo 24 e 25, o Marcos no capítulo 13 e Lucas no capítulo 21 registraram o sermão profético, as palavras que Jesus proferiu para que nos tempos de agora pudessem ser compreendidas em sua profundidade. E João Evangelista também, no seu Apocalipse, igualmente, confirma as revelações de Jesus, levando a gente a entender que nós estamos hoje em plena transição. Vou ler só uma parte de São Mateus, no capítulo 24, para a gente ter uma ideia. Diz assim: também ouviremos falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo e reino contra reino. Haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, Jesus fez uma profecia grave se referindo às tribulações que cairiam sobre nós no momento previsto por ele. Fala das dores, do parto, da mudança, menciona esse tempo de vigilância, não é? E ele enfatiza a separação entre os que vão herdar a terra e os que não vão mais poder permanecer, não é? Porque serão expulsos, como ele disse no tempo, a tempo, que era a linguagem que o povo entendia, seriam expulsos para o inferno. O sermão profético ele é longo, mas é imprescindível a gente se atentar para o fato que ele foi proferido há 2000 anos por Jesus, O Allan Kardec confirmou as previsões bíblicas quando fez uma pergunta sobre a questão da renovação planetária. Ele coloca como a última pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. E a resposta vem do Espírito São Luís. Ele diz assim, vou ler essa parte. O bem reinará sobre a terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus.
Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalham pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Aqui ele está citando sobre expurgo, né? Depois a gente vai falar mais adiante. Aí o tema transição é retomado por Kardec, né? Em A Gênesis, capítulo 18, no título São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos e Geração Nova. Ele diz assim: o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos, encarnados e desencarnados, que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante. E depois ele segue, né, o texto detalhando, né? É bom vocês acompanharem, pegarem o texto para ler direitinho na íntegra, né? Aí, no capítulo 18 de A Gênese, no item 1, o Allan Kardec destaca, dizendo assim: dizem-no de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, e nós vamos vendo que realmente o Espiritismo confirma as Escrituras, né? Afirmando também que são chegados os tempos da separação do joio do trigo e que o planeta Terra está em plena transição, saindo da condição de planeta de expiação e provas e passando para a condição de planeta de regeneração. E segundo Kardec, no planeta regenerado, o bem prepondera sobre o mal, né? E os homens serão mais felizes na Terra porque nela reinará a lei de Deus. Também eu acho bastante oportuno fazer uma citação aqui de uma das afirmativas de Jesus, no texto do Sermão da Montanha, quando ele proclama acerca das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? É clara que a afirmativa de Jesus, em referência à transição planetária que está em curso, porque ele diz que herdarão a terra os bons, os pacíficos e os propensos ao bem. Herdarão a terra os que estiverem em sintonia vibratória superior, né? Sendo que aqueles que são persistentes no mal vão ser excluídos do planeta. Então a gente vê a mesma citação em todos esses textos, né? E da mesma forma, também muitas obras psicografadas pelo Chico Xavier sempre falaram sobre a evolução do planeta, sobre as suas consequentes transformações materiais e espirituais que nós podemos encontrar em várias obras. Se vocês quiserem verificar, está no livro Caminho da Luz, fala sobre isso, né? Psicografado pelo Chico, Espírito Emmanuel. Há 2000 anos também, Emmanuel, diz sobre o ciclo evolutivo que nós estamos vivenciando. Tem também um texto, uma mensagem do Bezerra de Menezes, numa manifestação psicofônica, em 2010, na mensagem Momento da Gloriosa Transição. É psicografada pelo Divaldo Franco, também fala sobre isso, é só buscar aí na internet. Também Joana de Ângeles fala sobre a transição planetária numa psicografia pelo Divaldo Franco, em 2006. O título é A Grande Transição. Tem uma parte nesse texto muito linda que fala assim: então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, vê-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Ficarão no mundo os que puderem compreender as lições do amor e da fraternidade sobre a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e da luz, desde o princípio. Depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento.
E por aí vai o texto, mas é muito bonito, vale a pena também procurar. Então a gente vai percebendo que são vastas, né, as informações, as predições que realmente anunciam que nós chegamos no ápice, no momento da transição planetária, onde o planeta evolui, né, nas escalas do mundo. E nós sabemos que as mudanças elas são precedidas de uma certa dor, de um certo caos, né? Faz parte da lei do progresso, que a destruição aconteça para que renasça o novo. E nós estamos justamente passando por isso. Então, a pandemia foi um dos aspectos dolorosos, né, da transição planetária, mas existem outros que virão ainda também. A pandemia ela veio como marcando, né, de uma forma assim, bastante turbulenta essa nova era da nossa vida. Nós estamos vivendo uma fase de limpeza na realidade. Por isso, muitos desencarnes coletivos estão ocorrendo já há algum tempo, né, porque infelizmente muitos dos habitantes da Terra ainda se encontram resistentes, né, à mudança, resistentes ao bem, permanecendo contra a lei do progresso, na perversidade, no egoísmo, né, infelizmente. Então, por tudo isso, nós vemos aí, presenciamos a sociedade na situação que está, não apenas os cataclismos físicos, né, que estão sacudindo nós aqui, o planeta, como resultado da lei de destruição, mas também essas convulsões de natureza moral, social, trazendo dias tristes, né, que nós estamos vivendo. São lutas assim individuais e coletivas, né, na realidade. Divisões, né, um materialismo muito grande, violência, insensatez, infelizmente famílias se desmanchando, relacionamentos afetivos desorganizados, né, problemas grandes e graves acontecendo, sociais, políticos, revelações absurdamente graves nos assustam, enfim, parece que o mundo virou de ponta cabeça. Mas nós precisamos entender que tudo isso faz parte desse processo, né, da lei do progresso. Então, como nós vimos nessas citações aí evangélicas e espíritas, isso está acontecendo porque essas pessoas, né, endurecidas, ainda persistentes no mal, reencarnaram na Terra como última oportunidade de aprendizado para se modificarem, né, modificar seus hábitos infelizes ainda, podendo avançar assim na sua evolução. É uma oportunidade última. E as notícias que vêm da espiritualidade, né, já há algum tempo, é que esses espíritos estão sendo substituídos por outros mais elevados, inclusive também na Gênese fala sobre isso. Então, eles estão sendo substituídos por espíritos melhores que vão impulsionar a Terra, né, o progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz, de felicidade. A gente tem notícia de que espíritos como o Emmanuel, por exemplo, o Vitor Hugo, a gente tem notícia que eles já reencarnaram no ano 2000. E antes disso também estão reencarnando, a gente tem notícia de diversos espíritos para impulsionar a evolução e ainda reencarnarão. E esses espíritos mais resistentes no mal, de um tempo para cá, não têm tido mais permissão de reencarne aqui na Terra por causa do avanço, né, para a regeneração, senão seria enxugar gelo, não é verdade? Então eles vão ser expurgados para regiões mais atrasadas, né, de raças atrasadas, primárias, porque lá eles vão ter oportunidade de serem úteis na evolução científica, tecnológica, pelo conhecimento que eles já têm, e também, por outro lado, de sofrer os efeitos da sua rebeldia, né? Então, dessa forma, está ocorrendo a renovação do planeta, a renovação espiritual. Também isso consta em A Gênese, é só verificar lá no capítulo 18. Então, muitas pessoas querem saber e perguntam quais seriam as características do planeta de regeneração. E a espiritualidade vem em resposta nos informando que no planeta regenerado o bem prepondera sobre o mal, como nós já falamos, e que o período de transição planetária durará 300 anos. Ele se iniciou em 1757, 100 anos antes da codificação do Espiritismo, por Allan Kardec, que ocorreu em 1857, terminando 200 anos após a codificação, ou seja, ele se findará em 2057, a fase de transição. Sendo que para se instalar a regeneração mesmo, já entrando, né, na fase de regeneração no fim da transição em 2057, começa a nova era verdadeiramente instalada
mas que durará aí centenas de anos, não é? Na realidade. E o Chico, em A Data Limite, que vocês também podem encontrar na internet, o texto Data Limite por Chico Xavier, ele disse que não ocorrendo guerras nucleares, a gente iria, a partir de 2019, data limite, experimentar evolução rápida e grande em todas as áreas da vida, que a gente mal poderia acreditar, de tão grandes mudanças e tão rapidamente que a gente estranharia. Então nós devemos nos animar, não é, com isso, porque apesar do caos que precede, né, a mudança, a gente deve guardar esperança. Esperança não, guardar certeza de que passadas essas consequências drásticas, né, a gente vai poder ter a alegria de vislumbrar a humanidade reformada, não é? E a gente está vivendo essa época, é algo que a gente tem que ser muito grato, ter muita gratidão por isso. E a gente deve lembrar que a reforma da humanidade depende também de cada um de nós, não é? Uma sociedade, ela melhora quando ela é formada por pessoas despertas. Porque nós estamos vendo aí que inúmeras vozes há muitos e muitos anos vêm nos avisando de todos os lados, né, do planeta, nos alertando para uma realidade maior, né, que transcende esses aspectos vulgares que a gente vive, de insensatez, de desequilíbrio e egoísmo, né, que a maioria cultiva, como se não tivesse mais nada melhor para fazer, né, mais nada importante a considerar, né, senão atender aí os instintos primitivos, aí os 5 sentidos básicos, né, e materiais que hoje estão predominando nas pessoas. O detalhe que tem que ser considerado e que é um agravante é que milhões de pessoas que se proclamam cristãs, né, e estão aí frequentando os templos, as igrejas, né, estão muito longe dessa condição de cristão, porque nós não vemos nada, né, dos ensinamentos do Cristo nesse cristianismo que eles praticam. Então a mudança ela é inevitável verdadeiramente. Não é? Não adianta se proclamar, se dizer cristão quando não pratica os ensinamentos de Jesus, as virtudes que Jesus veio nos ensinar. E todos nós estamos fadados a evoluir, né, a despertar a consciência, para isso nós nascemos. E nós vamos ter que fazer isso sem sombra de dúvida, nem que seja em outro planeta de expiação e provas pior do que esse aqui, porque o expurgo vai ocorrer para o planeta de expiação e prova no seu início, que são primitivos praticamente, né? E estão no início, né, da sua expiação. Basta a gente decidir se nós desejamos isso para nós ou não. Eu acredito que ninguém está querendo isso, né? Então, para evitar que o pior aconteça na nossa vida, na nossa evolução, é imprescindível a gente alcançar um estado vibratório mais elevado, né? A expansão da consciência, que é o único modo de sintonizar, não é, com a espiritualidade superior. É necessário entender que a transição começa dentro de cada um de nós, é no interior de cada um de nós. E daí se projeta nas nossas atitudes, né? No dia a dia, com as pessoas. Quem se torna consciente é capaz de tornar consciente as outras pessoas também, porque nós somos exemplos, nós nos espelhamos uns nos outros. Nós podemos ser motivo para que outros também despertem, né, e entendam o que está se passando, o que está acontecendo conosco. E se motivem a se modificar também. Esse é o objetivo da espiritualidade, quando vem há anos e anos, diariamente, escrevendo páginas, nos alertando, mensagens diversas, das mais diversas fontes, né, das mais diversas formas, tentando abrir a nossa mente, nos conscientizar, aqueles de nós que estamos dormindo ainda, totalmente voltados para essa rotina básica, materialista, não é? Infelizmente o despertar é um pouco sofrido, mas ele é totalmente possível, é maravilhoso, né? É um momento maravilhoso, gente, que a gente está atravessando, que a gente está vivendo uma oportunidade única, não é? Quando a gente vai descobrindo, percebendo a nossa própria penúria espiritual, na verdade, né? E é lógico, é sempre pela dor, porque, como sempre a gente vem falando aqui, a grande maioria das pessoas só muda quando a dor de permanecer como ela está é maior do que a dor do sacrifício da mudança. Aí a pessoa é sacudida, porque não aguenta mais a dor. Daí sim, a gente vai caminhando, vamos como que sentindo saudade, né, de um contato maior com Deus, com o todo, uma necessidade de aproximação do bem na nossa vida, cansados já do mal, de presenciar o mal, dos sofrimentos.
aí a gente sente aquele chamamento, aquela necessidade de aproximação com Deus, que é o que eu acredito que está acontecendo com nós aqui, né, no canal. Nós temos necessidade dessa conexão com a divindade, não é? Então a gente precisa entender a necessidade do despertamento, porque as pessoas que vão habitar o planeta regenerado terão que ter o bem dentro de si. Não a perfeição, vejam bem, entendam, ninguém aqui está fazendo ensaio para ser perfeito nessa vida, não. Mas o bem tem que preponderar sobre o mal, o desejo do bem na vida, como eu estou falando. Então, novamente, qual o foco do despertar, né, consciencial? A gente tem que cooperar para a transição, né, sem medo. Como eu falei, começa dentro de cada um de nós a mudança. Então, nós devemos confiar em Deus, na imortalidade da alma. Nós não somos só isso aqui, né? Para a gente cair nessa rotina materialista infindável na nossa vida, né? Nós não somos, nós somos muito mais do que isso. A gente deve fazer com que a luz ilumine as sombras que estão atingindo a Terra pelo egoísmo. Isso começa dentro de nós. Vamos combater as sombras que estão dentro de nós, primeiramente, não é? Então não é preciso um sofrimento profundo, não é preciso isso, apenas o esforço e o desejo do bem, né, em cada um de nós, porque é fatal, né? A fatalidade da existência humana é a conquista do bem, a melhoria íntima. O essencial para cada um é a reforma moral, não é? E cada um que se reforma contribui para a renovação do planeta. Um planeta regenerado é formado por consciências regeneradas. Então nós necessitamos despertar, isso significa expandir a consciência, utilizar mais do que os meros 5% que nós utilizamos da nossa mente, que é muito pouco, porque nós somos muito mais do que isso, do que os 5 sentidos básicos, né? Jesus disse, sois deuses. Nós somos partículas de Deus porque nós temos parte de Deus dentro de nós. Temos potencial para a realização das coisas, não é? Então expandir a consciência significa abandonar a crença da ilusão da matéria, do egoísmo, da morte. Nós não vamos morrer nunca, nós precisamos vivenciar isso, sentir isso e pôr em prática isso, né? Abraçar a crença na força do amor, da compaixão e da vida eterna. E a expansão consciencial e a evolução começam com a mudança de pensamentos. Na mente está a chave, né, da grande mudança. Quando se domina a mente, os pensamentos eles podem ser canalizados de uma maneira mais edificante, né? Fazendo com que a gente tenha atitudes corretas, palavras corretas, atitudes mais dignas, melhores escolhas, não é? Então a gente tem que substituir pensamentos negativos e egoístas por pensamentos bons, alegres, solidários, né? E aí nossas atitudes vão se modificando, se transformando. Nós vamos mudando para pessoas melhores, mais bondosas, não é? Mais compreensivas. O foco principal da expansão consciencial é a fraternidade, né? É no nosso relacionamento com o outro, com o todo, saindo do conceito do eu, do egoísmo, né, para o conceito do todo. Hoje isso parece difícil, né? Porque a gente percebe muitas pessoas aí, apesar de todos os acontecimentos difíceis, né, do medo, do sofrimento, vivendo da mesma forma egoísta de sempre. Nós estamos vendo isso. Antes a gente não percebia, mas agora tudo está vindo à tona, mas é bom porque a gente não deve viver de ilusão mais. Muitas pessoas vão desaparecer da nossa vida porque vibram em sintonia diferente, têm ideias diferentes, não é? Você pode perceber um grande número de pessoas, parece que não consegue nos enxergar, somos invisíveis, né? É por causa da vibração diferente. Então você vai sentir isso cada vez mais. A gente vai ouvir cada vez mais conceitos, palavras que não tem nada a ver com a gente, né? Mas isso deve parar de ser um problema na nossa vida, porque expandir a consciência significa aprender a aceitar as pessoas como elas são. Aí está a chave. Significa aprender a conviver, né? Sendo mais compassivo com os outros, porque o outro é reflexo de nós mesmos. Então, fazer parte do todo é aceitar o todo, ou seja, aceitar as pessoas como elas são, acolher as pessoas, ao invés de criticá-las, né? Apenas entender que as pessoas estão em outro momento evolutivo, não precisam concordar conosco, agir como nós agimos, nós precisamos aceitar isso. Isso é expansão consciencial. Saber lidar com essas situações. Então, apesar de muitas vezes a gente sentir falta de afinidade com a maioria das pessoas, certa solidão e vazio,
por isso, né? Os benfeitores espirituais vêm dizendo que esse sentimento vai se apaziguando à medida que todo o sistema nosso biológico, celular, for sendo atualizado como ele está, né, sendo. À medida que nós formos trabalhando nossas emoções, nossa espiritualidade, também, obviamente, outras pessoas, almas afins, deverão se achegar até nós, porque a nossa energia vai acabar atraindo, né, almas afins. Então, o que nós devemos fazer? Aí vem a questão. Nós devemos ter paciência conosco e com o semelhante, a partir do conhecimento do que realmente está acontecendo conosco. Por isso nós estamos falando sobre isso. Mentalmente, nós devemos vibrar numa ressonância mais alta, o mais alto possível, numa energia mais alta possível. Vibrar a energia da gratidão, da compaixão, da generosidade, do perdão, da benevolência. Evitar críticas e julgamentos alheios, porque nós não sabemos realmente o que cada um veio passar nessa vida. Cada um está no seu momento evolutivo, a gente não cansa de repetir isso. E dá apenas aquilo que consegue dar. Então a gente tem que ter compaixão, se afastar de qualquer sentimento contrário à fraternidade. Ao observar tragédias, procure orar, vibrar por tudo e por todos, não assistir programas de fofoca ou de tragédias, elevar o pensamento para coisas nobres, ao invés de continuar compartilhando notícias fúteis, terríveis aí nas redes sociais, né? Geralmente nós evitamos estar com pessoas que têm pensamentos muito negativos, que a gente fala pessoas tóxicas, né? Mas se for preciso, tudo bem, se você não dá conta. Mas tentemos fazer um pouco diferente, vamos encontrar coisas boas nas pessoas, nas situações, elas existem. Ninguém é só luz nem só sombra. Então vamos parar de reclamar, né? Vamos começar a agradecer. A gratidão é a energia que vai moldar um novo mundo. A reclamação e a crítica são sinais de falta de expansão consciencial, são os maiores sinais na realidade. Então quando um pensamento ruim vier, você compreenda ele, sabe, acolha esse pensamento, mas imediatamente busque neutralizar com um pensamento superior, positivo, ou expulse esse pensamento através de alguma técnica mental, como a yoga, como a meditação. Quando um problema vier na sua mente, tenta transmutar a informação, procurando imediatamente a solução. Foque na solução, no seu pensamento e na sua atitude. Se auto-perdoe para poder perdoar os outros, porque quem não se perdoa, não perdoa ninguém, né? Encontre coisas boas em você, em seu comportamento, não sendo, vamos dizer assim, cúmplice do que é ruim em você, mas compreendendo, parando de se culpar para buscar aprender com os erros, né? Porque todos nós temos coisas boas e virtudes, coisas boas e coisas ruins, na realidade. Fisicamente, procure fazer exercícios, né? Não seja uma pessoa sedentária. Exercícios também calmos, concentrados, de preferência ouvir uma boa música que te eleve a alma, né? Que são capazes de produzir a ressonância com o seu espírito. Preste atenção nas suas inspirações, nas intuições, isso é muito importante. As inspirações são as vozes dos amigos espirituais tentando nos auxiliar, né? Com que possamos captar as coisas importantes, não é? Já as intuições são as captações que nós fazemos do cosmo, do todo, né? A inspiração divina que é para ajudar, assim, a gente a decidir, tomar decisões, atitudes e para conseguir essas captações, né? Essa intuição é muito bom fazer a meditação também. Nos relacionamentos não precisa mais gritar com ninguém. O coração da gente não está aguentando mais discussão, grito, desarmonia, né? A gente quer entendimento, paz. E a época dos sofrimentos terminou. Quem ainda continuar nessa ideia vai passar por provações muito difíceis. Então, se for preciso se defender, se defenda. Se for preciso se posicionar, se posicione. Faça o que for preciso fazer, mas não discuta mais, não brigue mais. Então, gente, para a gente encerrar aqui nossa reflexão, não se preocupe em encontrar um novo mundo, ele não é um lugar, ele é uma frequência, um estado vibracional em que todos podemos estar. Contanto que a gente deseja, que a gente decide e trabalha para isso. A gente precisa expandir a consciência o quanto, né, o número necessário para conseguir isso. O progresso é inevitável, porque as leis da vida não podem ser derrogadas, a lei do progresso não pode ser derrogada.
E apesar da aparência, né, de a maioria das pessoas serem más e em número maior, isso pode ser verdade e até é, mas o bem sempre tem mais força. O quanto energético do bem e espiritual ele tem mais força, mesmo sendo em menor número. E toda pessoa que estiver fora, contra a lei do progresso, vai sofrer, como nós estamos falando, como já está ocorrendo. Vai entrar em aflição, não consegue um bem-estar, não consegue a paz. E uma pergunta que muitos fazem é como o bem vai preponderar sobre o mal com tanta maldade no mundo. Então, e todas as pessoas ruins vão desaparecer, vão morrer? Claro que não. Como nós vimos anteriormente, muitos estão sendo recolhidos, né? Às vezes até em massa, porque não estão prontos para uma era de fraternidade, de perdão, né, do bem. Mas certamente que nem todos vão morrer. Infelizmente, né, os que nesse momento não conseguirem praticar o bem, a fraternidade, o perdão, né, que são as condições, né, para continuar, para viver num planeta de regeneração, daí muitos que não conseguirem vão ser recolhidos para as colônias de padrão vibracional igual à vibração deles, ficarão aqui encarnados, né, em verdadeiro caos existencial, sentindo revolta, tristeza, totalmente perdidos. Mas nós devemos entender que os que ficarem ou partirem, não importa, terão todos a misericórdia de Deus. Todos estão em evolução, todos têm as mesmas condições, né? Mas cada um, como eu já falei, está no seu momento. Mas somente quem se permitir a prática da gratidão, do bem e do amor fraternal agora, durante a transição, vai poder receber a graça da nova era. Isso é um fato já revelado, como nós estamos vendo pela espiritualidade. Mas jamais vamos nos esquecer que mesmo doendo, Deus jamais vai deixar cair uma folha do céu sem sua permissão. Nós estamos aí nos despedindo de quem a gente era e não somos mais. Devemos vibrar amor, compaixão. Mesmo que no dia a dia você não possa entender isso claramente. Desculpem, o vídeo interrompeu aqui. Mas então, mesmo que a gente não entenda hoje claramente, nós estamos buscando entender, mas mesmo que a gente não compreenda tudo, tudo faz parte de um processo maior, de um propósito maior de Deus. Então nós estamos como que renascendo, né, a cada dia, como seres diferentes transmutados. Então vamos continuar renascendo, vamos continuar trabalhando pelo nosso despertamento, confiemos em Deus. Tudo está se desenvolvendo como deve ser, como está nos propósitos divinos. Então vamos ficar felizes e vibrar pela chegada da nova era. Vamos ser gratos porque a gratidão é a energia da regeneração. Precisamos ser gratos por tudo, por estar aqui neste momento tão importante da nossa vida, por esse momento tão importante da humanidade, do planeta, da espiritualidade. E tenha certeza que é especial tudo isso, é merecimento. Se nós estamos aqui é porque merecemos. Então sejamos gratos. Se vocês gostaram dessa conversa de hoje, pessoal, deixa aí os seus comentários, vamos interagir, deixe suas perguntas. Se necessário, eu responderei a elas no outro vídeo. E vamos interagindo, tá? Compartilhando esse vídeo para a gente poder divulgar o bem. Fiquem bem, até a próxima.